Saudações, amigas! Esse é o podcast Irmandade de Corintiana, número 327, 327. Eu sou o Guilherme, tô aqui com a Ana, com o Gibson e com o Dudu. Todo mundo eliminado do Paulistão. Que maravilha, hein? Que lama. Infelizmente. Que lama, mas a gente não bateu pênalti, né, Ana? Pelo menos isso. Infelizmente, né? Que eu acho que a gente tinha feito. Eu garanto que o gol eu acerto. Estamos gravando e fazendo este podcast logo depois da eliminação do Corinthians no Paulista 2023 contra o Ituano, né? Empatamos no tempo normal, 90 minutos, perdemos nas penalidades. Enfim, não tem outra palavra para definir, né? A não ser vergonha, Nina. Acho que eu definiria como ausência. Hoje faltou tudo. Faltou inspiração, faltou transpiração, faltou sorte, faltou tudo. Eu só vou discordar uma coisinha, né? Acho que transpiração não faltou, o time correu. Correu mal, às vezes correu de forma não inteligente. E faltou um pouco de sorte e um pouco de pontaria do nosso ataque, né? No segundo tempo a gente produziu pra caramba. E eu acho que principalmente faltou o Renato Augusto. Fica claro, quando o time joga sem o Renato Augusto é outro sofrimento, né? O pessoal falou aí, eu ia falar apatia mesmo, né? O time não jogou bem, eu acho que era o jogo, né? Pro time mostrar, pra torcida ficar mais tranquila. O Corinthians jogar bem sem o Renato Augusto, né? Poder mostrar que, a gente consegue jogar bem sem o Renato Augusto, pelo menos contra o Ituano. Nem isso deu. Era só o Paulista, não tinha nenhuma outra competição, nem Libertadores, nem Copa do Brasil. Jogos espaçados, teve a semana cheia pra treinar. Se passasse, ia ter uma semana cheia pra treinar. Falei apatia, mas que nem você colocou aí, é uma vergonha enorme, sim. Não, foi muito feio. E num jogo terrível que o Corinthians fez nessa tarde, né? O Gibson falou do Renato Augusto, fez falta, mas o Corinthians deveria passar pelo time do Ituano sem o Renato Augusto. E eu acho que a armação do Lázaro foi errada, né? Por que ele optou pelo Paulinho, Ana? Você consegue entender? Porque o Renato Augusto se machucou, poderia ter colocado qualquer outro jogador, colocou o Paulinho. Por que ele colocou o Paulinho? Na última live a gente discutiu que o Paulinho não era mais volante. Eu ainda falei, eu tenho dificuldade de saber qual é a posição do Paulinho. Ele achou que o Paulinho era meia, mas um meia completamente diferente do Renato Augusto, né? Outra coisa, outra maneira de jogar e tudo mais. Exato. Acho que até também para dar um peso maior pro time. A saída do Renato Augusto, entra outro jogador que é experiente, que tem um peso já no Corinthians, que é ídolo do Corinthians. Eu acho que isso ele tentou utilizar o Paulinho. Eu não acho que o Paulinho fez uma péssima partida, não é isso. Mas eu ainda tenho dificuldade de entender qual é a posição do Paulinho. O Paulinho, para mim, não é o meia substituto do Renato Augusto. Pior do que ele escolher o Paulinho é a substituição, porque o Maicon também não é meia, o Maicon é volante. Aí sim a gente não tem dúvida, o Maicon é volante. Por que não colocar o meia, que seja o Matheus Araújo? Eu acho que pior do que a entrada do Paulinho foi a substituição do Paulinho. Aí o time realmente desandou, porque ele mudou o esquema ali no meio do jogo e o Corinthians acabou desperdiçando. Fez algumas jogadas, até a própria do Pedrinho fez, mas eu achei que o Corinthians, depois da saída do Paulinho e do Adson, não rendeu. O que eu quis dizer de transpiração é porque eu acho que faltou movimentação muito do ataque. Eu só vi o Adson tentando jogar, tentando fazer triangulação, tentando fazer tabelas. Eu não vi os outros jogadores como o Roger Guedes, como o próprio Paulinho, como o Juliano, tentando fazer triangulações sem a presença do Adson. Eu já comentei aqui algumas semanas atrás que o Corinthians, na teoria, é um time manco. Ele sempre joga melhor pela esquerda, porque aquele trio ali do Guedes com o Renato Augusto e o Fábio Santos tem dado mais resultado do que o lado direito lá com o Yuri, Fagner e Adson. Tem dado, na média. Sem o Renato Augusto, a gente perde esse lado esquerdo, que é o lado mais produtivo do time. Né? A jogada do gol saiu da onde? Lado direito. Foi o que sobrou. O lado esquerdo não tava funcionando hoje. Assim, tava de buscar triangulação. De entrar pela frente, o Corinthians não consegue entrar. É muito difícil. Agora, o que me deixou triste foi que, assim, eu acho que o Corinthians começou a rifar a bola cedo demais na partida. Era, 15 do segundo tempo, já começou aquele chutão pra frente pra tentar fazer ligação direta, cruzar qualquer bola na área pra ver se alguém tava ali e dava uma sorte. Cara, não é assim. Constrói um pouco mais a jogada. Pega essa estatística lá do SofaScore, tá vendo aqui agora? A gente teve 75% de posse de bola no jogo, contra 25%.
E a gente tem basicamente as mesmas finalizações que os caras. Aí não dá, né, cara? Se você tem 3/4 do jogo, do volume de jogo da partida, você tem que converter isso em chances de gol. E ali a nossa frente produziu muito pouco hoje. O time não conseguiu entrar dessa defesa. Enfim, que a gente já sabia, né? O que a gente sabia? O Ituano vem pra se defender. Uma das piores campanhas do Paulista, se classificou ali porque a regra do campeonato permite essas bizarrices. Isso a gente sabia que eles iam pra se defender. E o Corinthians não veio preparado para entrar numa defesa adversária, né? Você não acha que faltou um meio articulador ali? Faltou, né? Já que não tinha o Renato Augusto, faltou. A gente até discutiu um pouco antes, né? Já na ausência do Renato Augusto, se seria o Paulinho ou o Matheus Araújo. Não entendi muito a do Paulinho também. Também não entendi tirar o Adson. O Corinthians ele não mostrou o que estava todo mundo esperando, né? Quase 44 mil pessoas na arena. Todo mundo achava que eles vinham para se defender. Fizeram lição de casa. Eles estudaram o Corinthians, sabiam como jogar contra o Corinthians, anularam o lado lá e eles foram crescendo. O Corinthians permitiu um espaçamento entre o meio de campo e a defesa e o meio de campo e o ataque. Como não tinham essa ligação, permitiu que eles crescessem no jogo. Mas faltou um meio de ligação. Não sei se o Lázaro não quis apostar no jovem, mas ele mesmo depois se contradiz, né? Porque a hora do aperto ele colocou o Pedrinho. Mas falta um meio de ligação, vamos ver aí, né? Falaram que o Christian Barletta estava no estádio vendo, se ele consegue vir para ajudar um pouco aí, porque não dá para ficar... A gente sabe que o Renato Augusto não tem substituto. Ninguém vai conseguir fazer o que o Renato Augusto faz. Mas contra o Ituano você tinha que jogar melhor e tinha que ganhar. Eu adoro o Paulinho. Enfim, é um dos meus jogadores favoritos da história do Corinthians. Mas hoje eu teria colocado o Matheus Araújo para começar o jogo. E por que eu teria colocado o Matheus Araújo? Porque ele jogou bem a última partida na arena, com a torcida a favor, deu passe para gol, participou de jogadas, enfim, se mostrou mais ativo. Começou o jogo, o Pedrinho entrou bem, mas jogou nos minutos finais ali. O Lázaro não testou a garotada no Paulista. Deveria ter testado essa opção que o Dudu falou, jogar sem o Renato Augusto. O Paulista poderia servir para isso, né? Não serviu. O Corinthians fez uma campanha mais ou menos no Paulista, sem testar de verdade os jogadores. E aí ele errou 2 vezes ao não colocar o Matheus Araújo, porque na alteração poderia ter colocado um meia mais armador, que era o que o time precisava. E aí ele troca, ele erra, e a gente repete aqui, o Lázaro, quando muda a equipe piora. Isso é uma constante no trabalho, enfim, nessas partidas que o Lázaro tem feito. Ele altera a equipe não melhora, não traz algo mais, a equipe piora. Então ele está vendo o jogo e escolhendo as opções dele de maneira errada, de maneira equivocada. Talvez ele precisasse assistir mais aqui a Irmandade. O Yuri Alberto teve boas chances de fazer, não fez, aí também pesa para ele. O Roger Guedes também não fez uma boa partida essa noite. O Cássio também, que vinha fazendo grandes jogos, errou no gol que levou. É vergonha mesmo. O time não parecia mais um daqueles jogos. Daqui a pouco a gente ganha, né? Daqui a pouco a gente ganha. Vamos ligar a chavinha e daqui a pouco a gente ganha. Esqueceram de ligar a chavinha e a gente ficou só nesse empate aí. E nas penalidades aí, enfim. Pra mim ficou claro também que o time deles estava muito mais preparado pra penalidade do que a gente. Só uma coisinha, Gui, você vê, o Lázaro falou em não poupar jogadores. No jogo que ele poderia poupar, não poupou, né? O Renato Augusto se machucou num jogo sem importância nenhuma. Bem lembrado, Dudu. E a gente perdeu ele na partida mais importante desse início de ano do Paulista, né? Na partida decisiva, quando o Corinthians precisou mostrar poder de decisão pela primeira vez no ano, não conseguiu. Bom, meus amigos, agora o Corinthians... A gente não sabe quando vai ser a próxima partida do clube, né? O início do Brasileiro é só no dia 15 de abril, né? E a Libertadores ainda não está definida o início dela para o Corinthians, enfim, para a fase de grupos direito. Pode até ser antes, pode ser no dia 5 de abril, mas ainda não temos essa definição. O fato é, o Corinthians vai passar aí 2, 3 semanas, talvez um mês, sem jogos. É hora de fazer grandes alterações ou não, Ana? Eu só vejo uma grande alteração possível, que é a troca de técnico. Você não vai mandar 15 jogadores embora e contratar 15, não tem como, né? Então... Eu fiquei com receio de falar, é hora de trocar o técnico, então eu inventei aí um jeitinho mais educado de falar. Sinceridade, eu concordo, desculpa, eu não lembro quem falou, mas eu concordo que o Corinthians não é lugar para laboratório, para tentativas. Eu até fico meio assim, porque eu sou muito a favor da meritocracia, e ele
tá no Corinthians há anos, mas eu acho que o Corinthians ele poderia ter tentado um sub-20, a mesma coisa que o Danilo tentou para ele conseguir. Eu acho que o Danilo, daqui uns anos, vai ser o técnico do Corinthians, ainda não tá pronto, mas ele tá fazendo um caminho, né? Foi o Fernando de Lima que falou, obrigada. Eu acho que o Corinthians precisaria sim contratar um técnico experiente se quiser alguma coisa esse ano. Assim, não tô querendo dizer que ele é fraco, não tô dizendo que ele é ruim, mas aguentar ser técnico do Corinthians não é brincadeira. Não é tranquilo. Você tem que ter estofo. E ele não tem. Infelizmente, ele não tem. Olha, já que o Corinthians fez essa aposta no Lázaro, ele tem que manter, na minha opinião, essa convicção dele, o Duílio, principalmente. Até porque a gente ouviu muito dos jogadores no decorrer das semanas que o clima estava melhor entre eles, estava mais leve, estava todo mundo jogando nas posições que queriam. Eu acredito que não deva mexer. Vai ser uma temporada difícil, a gente já sabia disso. Eu acredito que agora a gente tem que dar esse voto de confiança para o Duílio. São 3 semanas praticamente aí de treino, que ele tem que mostrar ao time, ele vai ter que testar variações táticas e ver se ele consegue melhorar um pouco essas alterações dele, porque normalmente quase nenhuma desses jogos que o Corinthians fez no Paulista resultou, né, numa grande mudança, num grande significado da partida do Corinthians. E precisa provar também jogadores que estão lá como o Romero, o Balbuena, enfim, o porquê que eles estão lá, porque passaram-se aí 2 meses e meio e até agora não mostraram o porquê estão lá em 2023. Não vai faltar tempo agora para ele fazer experiências, né? Se tinha alguma questão dele de não ter tempo, agora vai poder testar até o sub-13, se ele quiser. Mas ele teve pré-temporada, né, Gibson? Não dá pra dizer que ele não teve tempo. É meio, enfim... Não, eu sei, digo, mas... Os jogos do Paulista também foram meio espaçados. Ele teve algumas semanas aí cheias pra trabalhar. Eu sei, eu digo, mas agora, o que eu espero que ele faça é que ele trabalhe esquemas táticos. A impressão que dá é que o time não tem, tipo... Joga à vontade aí, né? E joga à vontade aí é foda. Tem dia que funciona, tem dia que não funciona. O mesmo time tem que ter mais de uma maneira de jogar. Porque ele tem que ver o adversário como é que tá jogando e falar, ó, desse jeito aqui não tá rolando, vamos fazer daquele outro jeito. Pum, o time já joga de outra maneira. E aí é claro que se ele quiser trocar um jogador, porque ele tem uma característica diferente, esse aqui vai fazer girar a bola, esse aqui aí é aí é a percepção dele de mudar a partida com um jogador. Mas o esquema tático tá em falta, né? Ele vai ter que bolar os esquemas e botar isso pra funcionar no time, que não tá rolando. Enfim, a gente já falou isso no final do ano passado, né? Quando confirmaram o Lázaro, a gente fez um podcast só pra falar da confirmação do Lázaro no final do ano passado. Enfim, continuo achando que ele não é o cara pra esse time do Corinthians. Não teve um paulista inteiro aí pra mostrar serviço, mostrar trabalho, com times mais fracos, times de Série D, times sem série. Enfim, e o Corinthians tá eliminado na primeira partida decisiva. Eu acho que era a oportunidade, o Corinthians precisa aproveitar. É uma pena, eu gosto do Fernando Lázaro, não acho que seja o caso dele continuar, não. Agora sim, ponto, o Lázaro tem essa parcela. Agora, não aguento mais ouvir jogador dar entrevista, e vários jogadores deram entrevista nesse começo de ano, para falar mal do trairão da massa e chegar em campo e fazer esse papelão, né? O ambiente tá bom, e aí? Mostra em campo, né, que tá bom. O Lázaro é legal. Pô, é legal, mas bota o pezinho lá por ele também, né, cara? Acho que a gente viu o time se doar mais em campo com o trairão da massa do que nessa partida contra o Ituano, pro Lázaro. Que eles adoram o Lázaro. Então, tem alguma coisa diferente aí, né? Tem alguma coisa que não casa aí. A gente viu em partidas decisivas do Corinthians ano passado, e foi uma coisa que a gente elogiou aqui na Irmandade, o time com reservas, a gente foi jogar na Argentina com reservas, um time bem, bem desfalcado, e jogar um futebol heróico lá, e sair com uma decisão nas penalidades também heróica lá, né, na Bombonera. E a gente viu agora o time contra o Ituano, na nossa casa, jogar mal. Então, assim, é legal, Lázaro, então vamos jogar, porra, né? Vamos parar de falar mal do ex e vamos valorizar o atual, porra, né? Mas é isso, acho que esse elenco não tá valorizando o que eles tanto gostam. E estão pedindo pra ter um outro cara aí, um outro trairão aí pra botar ordem, enfim. Fazer os caras correr mais. Já pensou se o Corinthians contrata o Dorival Júnior? Seria o plot. E aí é campeão da Libertadores? Aí ia ser fantástico. Plot twist fantástico, Ana. Aí ia ser demais. Mas eu concordo com o que você falou.
concordo com o que você falou. Me desculpa, mas pra mim parece mais tipo, sabe quando você é largado pelo namorado que você gosta e você fica falando, eu tô com outro aqui só pra me mostrar? Parece isso, porque tipo, pra que ficar falando do cara toda hora? Mas eles estão fazendo questão de dar uma cutucada. E aí, a cutucada? A gente tá vendo cutucada, eles levaram um monte de cutucada lá, mas a gente levou uma enorme aqui também, né? Umas coisas que a gente praticamente não vê acontecer, né? Tudo bem que teve ano passado, mas o Fábio Santos perder pênalti é coisa rara. Quem que não bateu o pênalti? O Pedrinho? Só o Pedrinho e o Cássio. Na minha opinião, o Fábio Santos não fez nada pra merecer pra ficar 90 minutos em campo. Ele errou muito passe, ele não confia no Bidu, então vamos ter que trazer outro lateral esquerdo. Eu não vejo o Corinthians se movimentando por isso. E ele só ficou, pra minha opinião, do segundo tempo, porque se houvesse a penalidade, ele é o batedor oficial e ainda perdeu. Tem mais um comentário aí, Gibson? Eu tô perdido aqui agora. O Claudio Mendes falando técnico não tem que ser amigo de jogador. Não é pra ser inimigo também, não é pra ser carrasco. Eu digo assim, eu acho que até pode ser amigo, mas tem que ter autoridade, né? Não pode ser na brodagem, na camaradagem, né? Mas tem que ter autoridade sobre o elenco. Bom, enfim, o brasileiro deve começar então no mês que vem, né? E o Corinthians está agora com tempo livre e pode pensar com tranquilidade, né, Gibson, na Liga de Futebol do Brasil, que estão falando aí bastante dessa história aí da Libra, da Liga Forte de Futebol, a LFF, enfim, tem um conglomerado dos Emirados Árabes, tem um pessoal dos americanos de olho na formação da Liga aqui no Brasil. O que você pode falar disso, meu amigo? Cara, eu acho que qualquer coisa é melhor que a CBF. Mas fora isso, tem toda a questão de remuneração dos times, tem a questão de transformar aquilo num espetáculo muito maior do que é hoje em dia. Né? De aproveitar mesmo o campeonato e transformar numa coisa maior. E a CBF vai dando brecha. Vem dando brecha há décadas, enfim. Só que agora tá chegando, esses caras, esses conglomerados, já tomaram posse de todo o palco do futebol mundial principal lá na Europa. Agora os caras vão investir pra cá, bicho, né? É onde eles vão tentar levantar mais grana, né? Eu acho que se fizer a organização, vai ser uma organização muito, muito mais bem feita que da CBF. Eu apoio completamente formar essa liga. Mas olha, eu vejo com bons olhos que o produto futebol aqui no Brasil, ele é muito querido, ele é muito bem visto. E o Brasil, ou como a gente sabe, a CBF explora mal. Então eu acredito que tendo, acho que uma igualdade nessa parte, assim, que vai privilegiar a classificação dos times no campeonato anterior em relação à distribuição de cotas, de venda, de dinheiro, né, para TVs, para canal aberto, canal fechado, eu acho que é muito importante. Até porque também vai motivar ainda mais as torcidas irem ao estádio. O clube vai ter que sempre buscar jogar bem, vai ter que sempre almejar buscar maiores colocações para que no ano seguinte ele tenha maior verba para poder contratar, para poder buscar títulos diferentes, né, buscar títulos importantes. Então eu vejo com bons olhos, se os clubes estiverem dispostos a fazer algo bem feito também. Porque a gente sabe que quando eles se unem para ver alguma coisa lá, é cada um puxando a sardinha para o seu lado. Enfim, só um adendo, não falei isso no início, mas teoricamente, se acontecer uma liga dessa e tal, seria só para 2025, não é isso? 2025, 2023, 2024, os acordos de TV e tal já estão fechados, isso enfim, contrato fechado não se altera. Mais para 2025, então tem até lá, até 2020, começo de 2025, para a liga, uma dessas ligas aparecer. Como é que você está vendo isso tudo aí, Ana? Qualquer coisa é melhor do que a CBF, né? A CBF é como se ela tivesse um produto na mão que é muito valioso, mas ela prefere não ligar. A única ressalva que o Dudu até já falou, eu acho que os times têm que se unir, né? Não pode ser, metade vai, metade não vai, porque isso aí acaba acontecendo que nem teve uma liga há um tempo atrás que em 3 meses essa liga já não existia mais. Então tem que ser uma coisa séria, uma coisa que todos os grupos, todos os times participam, que os times tenham participação efetiva, não pode ser só um falando e o resto obedecendo, né? Todo mundo participando, todo mundo com regras, todo mundo com deveres e com direitos, porque aí a gente precisa de um futebol melhor produzido. Sem dúvida, eu acho que o Campeonato Brasileiro é muito melhor do que outros que passam na televisão. E a gente vê Campeonato Português, Campeonato sei lá o quê, que um nível é muito mais baixo. Acho que é uma parte que a gente podia explorar, que poderia trazer mais dinheiro, mas se for na bagunça, não vai dar certo. E o problema é que a bagunça ainda tá, né? Como tem 2 grupos, né, a gente tá falando,
e tem equipes apoiando um grupo e equipes apoiando outro grupo, né? Quer dizer, não houve um acordo ainda, e essa é a grande questão. A CBF, aliás, já lavou as mãos, né? Já está abrindo mão do campeonato. Então a CBF já está carta fora do baralho. Para a CBF seria até melhor que não fechasse, porque ela se dedicaria ao que ela sempre se dedicou, que é a seleção, né? Esquece os clubes. Agora, a questão é essa, quer dizer, como é que os clubes vão se unir? Tem questões financeiras aí emperrando o negócio dos 40 clubes da Série A e da Série B apoiarem a mesma proposta, né? Eu acho que está na hora também dos clubes grandes abrirem mão também enfim, disso. Acho que é importante eles terem uma liga forte. A gente vê o que acontece, especialmente na Premier League, com todos os times fortes. E, enfim, os times maiores sempre vão ganhar mais dinheiro porque vai vender mais camisa, né? O estádio vai estar mais cheio. Claro, a TV é a maior renda, mas você pode abrir mão desse dinheiro e conseguir dinheiro de outra forma. Enfim, hoje, inclusive com as redes sociais e tudo mais, você consegue também ganhar uma boa renda aí. Mas vamos ficar de olho aí no que pode acontecer nessa liga, mas por enquanto tá enrolado. E Gibson, o Corinthians agora com tempo para treinar e tudo. Você acha que é um grande momento do Luan mostrar o serviço e ser uma opção pra gente no começo do Brasileiro, da Libertadores? Aquela hora você tava falando que que eu achei errado entrar do Paulinho, eu ia cutucar e falar, podia ter botado o Luan. Né, bicho? Vai que o Luan brilhava e resolvia. Não, cara, o Luan pra mim já era, bicho. O Luan tem que deixar ele limpando o vestiário lá, cara. Nem pensa mais nesse cara, velho. Não tem que gastar mais neurônio com o Luan. O contrato dele vence no fim do ano, a gente já tá pagando salário pro cara 3, 4 vezes, bicho. Já era, tchau, deixa vencer e libera o cara e tchau, bicho. Vai pra cá do cacete, não fode mais. A gente só tá falando do Luan porque apareceu essa notícia, né, Iana? Durante a semana, o Luan tá voltando a treinar e tal, procurando uma chance nova. É possível? Eu acho que no Corinthians não deveria ser possível. Logicamente, depois que acabar o contrato dele, ele tem todo o direito de ter a carreira, já que ele não tá querendo rescindir o contrato com o Corinthians. Então, depois, no final do ano, ele tem direito de seguir a carreira dele e ele pode fazer o que ele quiser da vida, inclusive jogar futebol. Mas no Corinthians, eu não vejo o porquê disso. Porque, ó, veja bem, de meia nós temos de reserva nós temos o Matheus Araújo ou o Biro. Alguém prefere dar chance ao Luan do que dar chance ao Matheus Araújo ou ao Biro? Não. Hoje então, não, né? Não tem jeito. Ele vai ficar de novo aquele fiel torcedor lá do banco? Então. Melhor plano de fiel torcedor. Exato, deixa ele lá. E ainda ganha, porque não paga, ainda ganha. Exato. Eu acho que se a diretoria do Corinthians fizer isso, é premiar a incompetência. Então, espero que eles não façam isso, até porque a gente já viu o total desinteresse do jogador com o clube em outras situações, e acho que não vai ser agora a hora de dar essa oportunidade para ele. Já era, né? Já era. Perdeu, dinheiro jogado fora, bola pra frente. Eu não sei nem se o Luan vai voltar a jogar bola, pra ser bem honesto. Foi agora pós-Corinthians, tá vendo a gente aqui? Acho que tá muito mais preciado do Corinthians, aí vai fazer que nem o Jô. Fecha o contrato lá da Arábia e nem chega aí lá, já cancela o contrato, aí já vem e fala, foda-se, me aposentei. Né? Eu não vejo ele jogando, vai jogar onde? Quem vai querer contratar esse cara? E eu vi muita gente comentando aqui no nosso canal no Facebook, no YouTube, do Rony, né? Titular hoje. Enfim, acabou sendo titular a maior parte do campeonato. Você acha que foi uma opção errada do treinador e colocá-lo em campo hoje, Ana? Eu tenho preferência pelo Fausto Vera. Eu acho que o Fausto Vera é melhor do que o Rony. Mas falar que foi uma opção errada, assim, eu não sei, porque eu não vi sendo testado nenhuma vez o Fausto Vera com o Juliano. Então eu não sei se essa dupla da liga, se fica muito aberto, então não dá pra dizer que é uma má escolha quando a gente não sabe o que vai acontecer com a escolha que você faria, né? Eu acho que com a saída do Renato Augusto, poderia ter colocado o Juliano mais pra frente e ter entrado com o Rony e Fausto Vera, por exemplo. E o Juliano de armador, Juliano e Adson, em vez do Paulinho. Mas, falar depois também é mais fácil, né? Nesse aspecto, o Lázaro manteve a parte que ele sempre fez, né? A meritocracia. Ele colocou o Rony de titular, também prefiro o Fausto Vera, não tenho nada contra o Rony, mas eu acho que ele acabou optando por ser o volante mais marcador, né? Para ele, de repente, já que colocou o Paulinho, dar essa liberdade tanto para o Juliano quanto para o Paulinho, pensando, né, que o Ituano fosse ficar mais fechado. Quem Ana falou, se
Falar depois é fácil, mas eu acho que aí ele manteve o padrão que ele vinha mantendo. Ele estava dando uma sequência pro time que ele estava utilizando. O Rony estava sendo titular, poupou na partida para ele não tomar o amarelo e poder jogar essa, então não tem muito. Não teve o porquê ele tirar o Rony dessa partida. Mas eu sou mais o Fausto Vera. Não, o Rony ele esperava, ele era o titular do time, né? O Fausto Vera tava fora do time, né? E nas vezes que o Fausto foi voltando agora, no final do jogo foi entrando lá, ele foi retomando o ritmo, mas ele claramente não era o Fausto Vera de antes ainda, né? Se for colocar no plano ideal das coisas, eu também acho o Fausto Vera mais jogador do que o Rony, de longe. Mas o Fausto Vera, a gente não sabe se ele tava naquele momento já de botar esse titular e as cabeças. E o Rony vinha jogando bem. Eu acho que, assim, pensando no resto do brasileiro, pra mim a posição é do Fausto e não do Rony, né? Mas agora eu teria entrado com o Rony também. Eu acho que é um pouco isso, né? Ele começa com o Fausto Vera, enfim, depois ele se machuca, o Rony ganha a posição, faz boas partidas. Não vejo o problema de ter começado com o Rony, não. Pra mim, enfim, se a gente for escalar os erros do Fernando Lázaro ou os problemas do time, o Rony tá lá atrás nessa história toda. Se você for pensar, que ele tá falando assim, se for lembrar do Fausto Vera do ano passado, pô, tava voando. Sim, é outra história. Aí não tem discussão. Mas ele não tinha voltado ainda, ele não voltou ainda a ser esse jogador que ele era no passado. Não, né? Porque eu falei, assim, se for pensando agora pro resto da temporada, eu apostaria no Fausto Vera. Eu acho ele muito mais jogador que o Rony. Né? Um jogador muito mais completo. Mas ele não tá naquele momento que ele tava no passado. E momento é tudo no futebol. O jogo era hoje. O jogo não era semana que vem, não era daqui a um mês. Mantendo o Lázaro, que foi até a minha opinião, eu acho que o Lázaro tem que ser fundamental. Eu acho que vai ter que dar uma bela de uma força pro Fagner, né? Porque muita gente estava falando que criticou o Fagner porque é mais um pênalti perdido numa decisão, né? A gente sabe da importância dele, da história dele pro clube. Esses momentos aí, acho que o elenco, os principais jogadores, o Cássio, que é muito amigo, mas o Lázaro também precisa dar muita força pro Fagner, porque até pelas competições que a gente tem pela frente, pode ser que aconteça novamente uma disputa de pênalti, e a gente precisa do Fagner. Errou hoje, errou na final da Copa do Brasil, mas ele já fez vários gols de pênalti, entendeu? Então, é importante que a gente tenha ele bem, porque é o que a gente falou, tem aqui há 8 anos, 9 anos que a gente tacou ele lá e não tem reserva para ele, né? Já falou isso no final do ano passado, né? Quando ele perdeu da outra vez. Ele não. Tira o Fagner e coloca quem, meu amigo? Né? O Fagner vem sendo um dos melhores laterais direitos do Brasil nos últimos anos. Enfim, errou a penalidade, ele nem estava nas 5 primeiras, enfim, não é um batedor especialista e tudo mais. Acho que esse ano tá jogando melhor do que estava jogando com o Trairão da Massa. Não vejo. É importante a gente ter esse cara em campo. E é importante a gente ir atrás de um reserva para ele. Não tem reserva. Como é que a gente vai mandar um cara embora e vai colocar o Rafael Ramos, que nem no banco tava hoje, né? Não dá pra contar com o Rafael. Assim, quando o Fagner se machucou no passado, quando ele voltou muito mal. A gente cansou de pegar o pé dele aqui. Ele demorou pra recuperar a forma e o jogo dele. Mas ele vinha jogando muito bem, cara, recentemente. Né? Quem falou, a gente não tem um reserva para lateral esquerdo, por exemplo, oficial agora. A gente não tem um reserva pro Fagner. Na teoria tem, que é o Portugal. O Portugal não tá jogando, né? Sabe do que tá acontecendo com ele ali, né? Então, cara, tipo, assim, que precisa, mas acho que a gente não vai ter alguém para substituir o Fagner. Você teria que ter alguém minimamente qualificado para assumir quando o Fagner se machucar ou sentir uma partida, ou tomar uma entrada, enfim, alguma coisa assim. E a gente não tem. Infelizmente, ele fez uma boa partida, mas ele não foi premiado com o acerto do pênalti, né? Mas ele tá num momento ruim de bater pênalti. Acho que ele bateu 11 do Corinthians, ele errou 4. Agora, era ele, o Gil, que perdeu também não bate pênalti espetacularmente, o Cássio e o Pedrinho. Né? Acho que o Pedrinho foi preservado, até por ser um menino novo, né, 17 anos, para não ter esse peso no começo de carreira, e ele foi lá e que bateu, infelizmente bateu mal de novo e errou. Para mim não tem outro lateral direito tão bom quanto ele no futebol brasileiro. E o Duílio acabou de dar uma entrevista agora falando que não vai demitir o Lázaro, se dá para acreditar ou não. Mas a lista que a Ana colocou aí dos batedores, do final era essa, né? Você tem o Fagner, o Cássio e o Gil, o Pedrinho, né, também. O Pedrinho, o garoto,
o Cássio, o Fagner e o Gil. Quem você coloca primeiro? Dá essa lista pra qualquer corintiano. O Corinthians vai colocar o Fagner. Bota o Fagner pra bater, né? Ele até foi preservado, né? Porque colocaram o Bruno Mendes até na frente dele. Numa coisa normal, é o Fagner primeiro. Acho que é isso, enfim. A gente tem um grande lateral direito. A gente pode pegar no pé dele por vários motivos. A penalidade é o menor deles. Enfim, eu acho que é isso mesmo. E as meninas, Ana? As meninas sempre dão alegria pra gente. Vamos fazer a próxima semana só a falar do futebol feminino. As meninas jogam amanhã, às 20 horas, no Canindé, né? Contra o Grêmio. Temos que aí, pelo menos, conseguir uma vitória para dar um pouco de alegria pra torcida corintiana, né? Espero que isso aconteça. Se ganhar, vira líder do campeonato. Então, vamos torcer aí. Não dá pra saber a escalação, porque o Corinthians feminino é sempre uma caixinha de surpresa. Então, só semana que vem conseguiríamos falar um pouco sobre esse jogo. Bom, meus amigos, acho que é isso. Vamos encerrando então esta live, este podcast 327, com essa informação aí que a Ana trouxe, o Duílio falando que mantém o Lázaro. E, enfim, vamos ver aí o que vai acontecer no próximo mês. A gente não sabe quando vai ser a próxima partida do Corinthians, mas a gente sabe que semana que vem tem a Irmandade de novo, domingo, 7 da noite. E Gibson, passa nas nossas redes sociais, por favor. Bora lá então, temos 11 redes, estamos ao vivo aqui agora no Facebook, no YouTube e no Twitch. Temos também o Instagram, o Twitter, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles Irmandade Corintiana com TH, só no Twitter que é Irmandade Timão. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos e vai Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!